Quero falar com você sobre um tema. A igreja precisa disso. Amém? Olha aí. A igreja precisa disso. Disso o quê, pastora? Fala comigo. Unidade. Amém? Pode aplaudir a Jesus, pode aplaudir. Atos 2:44 diz o seguinte: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Nós conhecemos essa passagem de Atos, né, do avivamento, da descida do Espírito Santo. E é interessante nós notarmos, gente, que isso não aconteceu somente pela oração daquelas pessoas, mas aconteceu também pela unidade daquelas pessoas. A Bíblia diz que eles perseveraram unânimes, em unidade, de casa em casa, orando e partindo pão. Unidade fala de resistência. Unidade fala de firmeza. Quanto mais unido, mais resistente fica. Unidade não é uniformidade. Amém? São as nossas diferenças que nos unem. Eu amo ver a diferença e como Deus é criativo. Deus nos fez de uma forma tão criativa, tão individual, e nós somos tão diferentes, e isso é maravilhoso. E é essa diferença que nos une, que nos completa. Para ter-se unidade dentro da igreja, nós precisamos nos atentar para 3 verdades que eu quero falar com vocês nessa manhã. Primeira verdade é manter uma mesma linguagem. Segunda verdade é caminhar em uma mesma visão. E a terceira verdade é buscar por um único propósito. Diga comigo: linguagem, visão e propósito. Primeiro, a igreja precisa manter uma mesma linguagem. Gênesis 11:1 diz: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Gênesis 11:6: e disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Esses textos de Gênesis, eles fazem referência a uma história que nós conhecemos sobre a Torre de Babel. Embora esse projeto da Torre de Babel ele tenha sido reprovado, a intenção ter sido errada, a unidade daquele povo foi capaz de mover o céu. A unidade daquelas pessoas foi capaz de chamar a atenção do céu, que Deus olhou para aquele povo e disse assim: peraí, está acontecendo alguma coisa lá embaixo. Está acontecendo alguma coisa com aquele povo. Eu vou ter que intervir. A intenção deles está totalmente errada. Mas a unidade chamou a atenção dos céus. Deus afirma que há algo surpreendente quando somos um só povo. Quando há um só Deus, um só Senhor, uma só palavra, um só Espírito e uma só linguagem. 1 João 5, de 7 a 8, a gente vai ler bastante a Bíblia, amém, gente? Quando eu comecei a mandar ontem os versículos, eu falei: meu Deus, quase 20 versículos, Rafa. Estou quase o pastor Márcio Valadão lá de BH. Pastor Márcio Valadão é 30 versículos que ele manda. Estou chegando lá. 1 João, então vamos ler a Bíblia, gente. 5, de 7 a 8 diz: há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes. Em algumas traduções diz unânimes num só propósito. Dar testemunho é confirmar, é atestar, é afirmar. Gente, por que deu tão certo o plano de salvação para a humanidade? Por que vocês acham que deu tão certo? É um plano maravilhoso. Desde a criação do mundo, Deus já tinha um plano perfeito. Isso aconteceu porque havia unidade entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Penso eu na minha pequenez, né, Aline? Se Jesus falasse: pai, não vou não. Ou se o Espírito Santo falasse: não, Jesus, eu também não vou. Tinha dado ruim. Mas não, o plano foi perfeito, porque havia unidade, havia concordância. O Pai testemunha, testifica o propósito do Filho. O Filho testifica o propósito do Pai. Um testifica o propósito do outro. Porque a Trindade mantém uma mesma linguagem. Lúcifer não estava em unidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Lúcifer, ele tinha um cargo importante no céu. Era ministro da adoração.
Lúcifer era um anjo de luz, mas ele não manteve a unidade que existia entre o Pai, entre o Filho e entre o Espírito Santo. E quando nós não mantemos uma unidade, existe algo que se chama divisão. Lúcifer quis ser como Deus, Lúcifer quis andar sozinho, imaginou que não precisava mais de Deus, quis ser como Deus e até maior do que Deus. E quando nós começamos a ter esse pensamento de que eu não preciso ser igreja com o meu irmão, que eu posso fazer tudo sozinho, que eu posso caminhar da forma como que eu quero, é uma manifestação maligna na sua vida. Nós só somos igreja porque nós somos um corpo, e o corpo ele precisa estar unido. A minha perna, ela vai aonde o meu braço vai. Amém? Amém, igreja? Toda desunião causa divisão. 1 Coríntios 1, de 10 a 11, o apóstolo Paulo identifica alguns problemas de divisão dentro da igreja de Corinto. Ele diz o seguinte: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe, de que há divisões entre vocês. O apóstolo Paulo, ele suplica para que os irmãos da igreja de Corinto estivessem em acordo uns com os outros, que eles precisavam manter uma mesma linguagem, e que não houvesse divisão. E quando nós mantemos uma mesma linguagem, não há espaço para confusões. Quando mantemos uma mesma linguagem, não há espaço para fofocas, para intrigas. As pessoas se entendem, existem clareza nas informações. Gente, o que mais acontece? Quem é casado aqui? Nossa, que alegria falar que você é casado. Quem é casado aqui, gente? Alegria, ai que maravilhoso ser casado. Né, Cleinão? Coisa maravilhosa. Mas o que acontece, gente, quando um casal, o marido fala A e a esposa entende Z? A esposa fala ABC, ele entende XYZ. Há confusão na seta. Quando não se tem uma mesma linguagem dentro da nossa casa, quando não há concordância na linguagem, o marido quer voltar para o Brasil, a esposa quer ficar nos Estados Unidos. A briga, a divisão, a discordância, a confusão, não há paz. Nós precisamos, como marido, como esposa, como família, caminhar numa mesma linguagem. Amém? Buscar por um mesmo propósito. É melhor serem dois do que um. Às vezes o marido está aí batalhando sozinho, a esposa está jogando contra. O marido está tentando fazer gol e a esposa está lá tentando segurar o gol. Não. Precisamos caminhar numa mesma linguagem. Amém? Segunda verdade, a igreja precisa caminhar em uma mesma visão. Diga comigo, visão. Atos 9:31 diz que a igreja passava por um período de paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Quem governa a igreja é o Espírito Santo de Deus. Amém? Quem governa a Lagoinha Tampa não é Aline, Jason, Rafael, Daniel, é o Espírito Santo de Deus. Uma visão meramente humana tende ao fracasso, mas uma visão de Deus ultrapassa qualquer barreira. Provérbios 29:18 fala: onde não há revelação, visão divina, o povo se desvia. Aonde não há revelação da parte de Deus, o povo se enfraquece, o povo se esfria. Organização, planejamento, a boa administração, tudo isso é válido. Mas nada funciona com longa duração se a visão da igreja for dirigida por obra humana. Nada vai durar. Cada pastor que sobe nessa plataforma precisa entender que nós não falamos aquilo que nós queremos. Nós falamos aquilo que o Espírito Santo quer dizer. Porque a igreja não é nossa, a igreja é dele. E tem dias que eu falo para ele assim, Espírito Santo, tá difícil. Mas a igreja não é minha não, a igreja é sua, então resolve lá. Eu não posso, eu não consigo, os meus braços são pequenos. Essa situação para mim parece ser tão difícil de resolver, mas a igreja é tua, o povo é teu, então resolve isso, Espírito Santo. A igreja é dele. Se eu não tenho uma visão clara, qualquer lugar que eu chegar serve.
Se você não sabe qual é o destino, qualquer lugar que você chegar serve. Qual é o seu foco? Qual é o seu objetivo? Qual é a sua visão? Quais são os seus planejamentos de vida? Qual é o planejamento que você tem para a sua família? Eu tenho visão para a vida dos meus filhos. E eu não vou esperar eles terem lá seus 20, 30 anos para falar a visão. Eu já estou falando a visão desde agora. De 2, de 6 anos. Filho, você vai ser isso. Filha, você vai ser isso. Filha, eu profetizo sobre a sua vida. É claro que eles vão ser o que eles quiserem ser, segundo a vontade de Deus. Amém? Amém? Eles não precisam ser pastores. Mas se for a minha vontade, eu vou orar para que seja. Eu vou orar para que sejam, porque os pais dão destino aos filhos. E nós precisamos ter uma visão para os nossos filhos. Os filhos estão perdidos, não sabem para onde vão, o que fazem. E como pais nós precisamos dar destino. Como Igreja Batista da Lagoinha, nós temos uma visão. Quem conhece a visão da Igreja Batista da Lagoinha? 1, 2, 3. Quem leu o DNA, né, gente? Nós temos o manual da igreja, um DNA da igreja. Olha só, eu vou falar para vocês. Quem quer saber a visão da Batista da Lagoinha? Quem? 1, 2, 3. Vou falar, Daniel. 10. Só 10. Vamos lá. Olha só, presta atenção à visão da nossa igreja. Levar cada pessoa a um relacionamento público e crescente com Jesus Cristo. A visão da igreja é levar cada pessoa a um relacionamento público e crescente com Jesus Cristo. Nós somos uma igreja evangelizante, usada para novos começos, recomeços e reconciliações. Somos uma igreja alegre, vibrante, intercessora, amém? Por isso que todo culto a gente faz apelo. Pode ser no culto, pode ser no casamento, pode ser no velório, pode ser em batismo, pode ser em qualquer lugar. A gente faz apelo tendo 200, tendo 20, tendo 10. Porque essa é a visão da nossa igreja. Fazer com que as pessoas, de uma forma pública, se entreguem a Jesus. E tenham um relacionamento crescente com Ele. Porque simplesmente o fato de você entregar sua vida a Jesus aqui na frente é só o primeiro passo. Mas nós queremos estar com você em todos os passos até o retorno dEle. Amém? Não é assim, você chegou, aceitou Jesus, fala agora se vira, meu filho. Não. Nós queremos segurar na sua mão e falar, vamos juntos, vamos aprender, vamos caminhar, vamos vencer essas situações, vamos manter uma mesma visão. Uma igreja que carrega uma visão de Deus, tudo que ela faz é para a glória dEle. Tudo que essa igreja faz é para glorificar o nome de Jesus. É centrado em Jesus e na palavra. Não é o que eu acho, mas é o que a Bíblia diz. Por que nós estamos sendo tão perseguidos, principalmente esse mês? Porque nós estamos falando o que a Bíblia diz, não é o que nós achamos. E nem sempre o que a Bíblia diz é o que nós queremos ouvir. Nem sempre o que a Bíblia diz vai ser flores para os nossos ouvidos, mas nós não podemos negociar o que a palavra do Senhor nos diz. Amém? Pode aplaudir ao Senhor por isso? Temos como principal objetivo fazer com que as pessoas tenham essa experiência com Deus, com o Espírito Santo, tenham as suas vidas transformadas. Nós acreditamos, não é venha como você está, mas você não pode continuar como você está. Venha de qualquer jeito, mas tenha uma transformação de vida. Não tem como nós nos encontrarmos com Jesus e continuarmos a mesma pessoa. Existe uma conversão. Uma conversão é você mudar de atitude, é você mudar de pensamento, é você mudar de vida, é você mudar de palavra. É você mudar de pensamento, é renovar a sua mente. Somos uma igreja que investe na próxima geração. Os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, eu vejo eles aqui. Gente, sexta-feira, eu fiquei 3 dias aqui servindo no Kids Camp. Com os meus 2 filhos. Sexta-feira, 10h30 da noite, eu indo embora. Os jovens aqui. E a Zoe ali fora. Mamãe, eu quero ir para o culto. Eu, filha, esse culto não é para você agora, por enquanto. Mas eu tive que entrar com ela aqui para ela ver toda a atmosfera. Ela queria ficar. Eu falei, filha, você tem que ir embora. Mas os meus filhos amam estar na igreja. Não pode ser pesado para você vir à igreja. Não pode ser pesado para os seus filhos. Vai para o Kids. O castigo que eu vou te dar é você ir para a igreja. Gente, tem pai que castiga o filho e trazer para a igreja.
Ou tem pai que castiga o filho em não vir para a igreja. Já escutei isso. Se você não lavar a louça, você não vai para a igreja. É um castigo para o filho. Um dia que uma mãe falou isso, eu... What? Ela é igual a Zoe. What? Você castiga o seu filho, se ele não fizer uma coisa em casa, ele não vai para a igreja? Como assim? Nós fazemos tantas coisas, tantos eventos, tantos cultos, gente, e é leve, amém? Vamos aplaudir a Jesus pela vida dos nossos voluntários? É leve. Ontem nós tivemos uma experiência muito legal aqui no nosso Shine. Durante a semana, uma das intercessoras me mandou uma mensagem e falou: pastora Aline, me desculpa estar te falando isso, mas eu senti de Deus da gente fazer o sorteio no final, porque eu acho que acaba perdendo. E se você nunca veio no nosso Shine, eu te convido a vir. Te convido. Nós preparamos com tanto carinho, com tanto amor, com tanta dedicação. Essas mulheres, elas fazem com tanto amor. E às vezes você não vem porque não quer vir. E aí essa intercessora falou, eu falei assim, olha, é de Deus, porque realmente para esse Shine eu senti de fazer no final. E quando chegou aqui, a pastora veio, ela trouxe uma palavra, gente, foi lindo. Que pastora maravilhosa. Pastora Casey, da City Life. E o Espírito Santo veio, ela começou a falar sobre o óleo fresco, as intercessoras vieram e falaram, pastora do céu. Exatamente, ela falou o que nós tínhamos acabado de orar ali na salinha. Aí eu falei para ela, é a unidade. Nós estamos ligados em um só pensamento. Não sou eu que conduzo esse encontro, é o Espírito Santo. E se nós estivermos atentos ao que o Espírito Santo quer falar, ele vai ficar à vontade em conduzir. Então, nós precisamos entender que quem traz toda a visão para essa igreja é o Espírito Santo. O que nós precisamos é somente parar, ouvir e obedecê-lo. Porque muitas vezes o Espírito Santo está te dando uma visão, mas você tem medo de estabelecer essa visão na sua vida. Talvez o medo tenha te paralisado. Talvez as suas inseguranças, ou até mesmo você se achar tão pequeno para algo tão grande que Deus está te entregando. Saiba que não é pela força do seu braço, é pela força dele. A palavra diz que quando nos sentimos fracos, é aí que estamos fortes. Então não tenha medo de viver tudo aquilo que ele está te falando que ele vai fazer você viver. Os planos do Senhor são maiores do que os seus. Gente, sinceramente, eu tenho vivido aqui coisas que eu nunca nem orei para Deus, porque eu nem imaginava que poderia acontecer. Eu falei, Deus, mas está demais. Eu nem orei por isso e está acontecendo. Mas quando nós estamos vivendo um propósito de Deus em obediência a Ele, Ele faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Abacuque 2, de 2 a 3 fala, então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passar correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Escreve a visão para que você não esqueça. Escreve a visão para que se torne claro, para que todos aqueles que passam vejam. Para que todos aqueles que passem, não, eu sei qual é a visão dessa casa. Marido, pai, sacerdote desse lar, traga a sua família, estabeleça visões e princípios para dentro da sua casa. Não deixe os dias te consumirem, o trabalho, os afazeres te consumirem. Tome as rédeas novamente da sua família. Então nós precisamos entender, Deus nos deu uma visão e nós precisamos como igreja buscar por um único propósito. É lindo ver em João 17 o zelo de Jesus por nossa vida. Um pouco antes de ser preso, Jesus em João 17, 11 e 13, olha só que lindo. Ele diz, não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estarão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me destes. Olha só, para que sejam um, assim como somos um. Verso 13. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Plenitude de alegria.
Ouvi dizer que muitas pessoas passam a vida subindo a escada do sucesso, apenas para descobrir, quando chegam ao topo, que a escada delas estava encostada no edifício errado. Quantas pessoas, a vida inteira, subindo uma escada, buscando algo, e quando chegam no topo, olha para o outro lado e fala: uau, encostei a escada no edifício errado, era no outro. E agora, o que eu faço? Tem que descer tudo? Tem que pular de um edifício para o outro? Jesus não nos pede nada que Ele mesmo não tenha experimentado. Ele pediu ao Pai que nos ajudasse a sermos um. E quando somos um, encontramos plenitude de alegria nele. Não somos uma igreja frenética, nós somos uma igreja frenética, mas leve. No versículo 20 de João 17, olha o que Jesus diz: a minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim. Diga assim: eu. Por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e o amastes como igualmente me amastes. Nós não podemos tratar de forma natural aquilo que é espiritual, igreja. Jesus pede ao Pai que sejamos um. Jesus pede que nós estejamos nele. E é interessante que ele fala: a minha oração é por estes, por aqueles discípulos que estavam com ele. Mas ele fala assim: a minha oração é também por aqueles que virão. Ele estava falando de nós, aqueles que um dia virão. Então o desejo do coração de Jesus não era somente para os seus 12. A unidade não era somente para aqueles. Ele estava falando: Pai, eu vou ser preso, só que eles possam entender que eles precisam ser um, assim como eu e o Senhor somos. Assim como eu estou em ti, que eles possam estar em mim. Mas não só eles, mas todos aqueles que virão. O mundo crerá em Jesus quando a igreja entender o que é a verdadeira unidade. O nosso papel como igreja é vivermos em unidade, para que as pessoas conheçam quem é Jesus Cristo. Aí você pode dizer: pastora, mas tem tanta coisa errada. Mas a desunião dentro da igreja, é tanta coisa. Tanta coisa que acontece para desunir. É verdade. Pois Satanás só tem autoridade onde nós damos autoridade para ele agir. Ele só tem autoridade na sua vida onde você dá autoridade para ele agir. Deus nos deu toda a autoridade. Através de Jesus Cristo, a autoridade está sobre as nossas vidas. E você pode pegar dessa autoridade e usar dessa autoridade, ou você pode pegar dessa autoridade e entregar para Satanás. Ele só tem poder para agir aonde nós permitimos ele agir. A Torre de Babel estava sendo construída, sabe por quê, gente? Por tijolos. Aquela torre estava sendo construída por tijolos. E tijolos são todos iguais. Mas olha só o que a palavra diz que eu e você somos. Eu já estou encerrando, se a banda quiser subir. 1 Pedro 2,5 fala o seguinte: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Somos pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Eu e você somos fragmentos, pequenas pedras, pequenos fragmentos de uma pedra maior. As pedras são diferentes, cada pedra tem um tamanho, tem um formato, algumas são mais pontudas, outras mais arredondadas, mas todas são importantes. Todas vieram da rocha. Todos nós viemos da rocha. O nosso propósito como igreja é fazer Jesus conhecido. E Jesus nos ensina como fazer isso. João fala: Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Jesus nos ensina.
Ele será conhecido através da unidade da igreja. A nossa unidade faz Jesus sorrir. Quem quer fazer Jesus sorrir aqui? A nossa unidade atrai a atenção do céu. A unidade da igreja com o propósito correto atrai a atenção do céu. A nossa unidade faz com que Jesus seja conhecido. A igreja precisa disso. Você pode se colocar de pé? Mateus 18:19 diz: também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer coisa, em qualquer assunto, sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Amém, igreja? Nós precisamos viver em unidade. Nós precisamos viver em concordância. Com uma mesma linguagem, com uma mesma visão, com um único propósito. O nosso propósito maior é tornar Jesus conhecido. Ele virá e Ele voltará e procurará a sua igreja. E os talentos que Jesus nos entregou, o que nós temos feito com esses talentos? O que você tem feito com os dons e com os talentos que Jesus te deu? Você tem tentado caminhar sozinho? Você tem tentado a caminhada do seu jeito? Nesta manhã o Senhor te chama. Esteja unido com essa igreja. Esteja unido como corpo de Cristo. Não fique mais sozinho, tentando lutar as suas guerras sozinhos. Talvez você está cansado. Pastora, mas já são tantos anos. Eu não estou vendo transformação, eu não estou vendo mudança. Talvez durante tanto tempo você tenha caminhado sozinho. Esteja conosco. Esteja em unidade. Compartilhe da sua dor. Compartilhe da sua alegria. Amém? Compartilhe. Vamos viver uma igreja unânime. Feche os seus olhos um momento. Espírito Santo, eu quero te agradecer por essa palavra. Senhor, não é algo natural. Senhor, eu sei que se for, Senhor, pela força humana, falar sobre unidade dentro da igreja, Senhor Jesus, não é algo humano. Não é pela força humana, mas é algo que vem do Senhor. É algo que vem do teu trono. Espírito Santo, que haja concordância na tua igreja, que haja concordância em unanimidade, Pai. Numa mesma linguagem, numa mesma visão e um único propósito. A igreja dos sonhos não é aquela que nós construímos, mas é aquela que o Senhor um dia sonhou. A igreja dos sonhos não é como nós queremos, é como o Senhor quer, como o Senhor deseja. Nos inclui, Senhor Jesus, nessa igreja. Nos ajude a buscar por essa intimidade e conhecer o teu coração. Que nós possamos estabelecer a cultura do céu na terra. E não queremos levar a cultura dessa terra para o céu. Nós não queremos, Senhor, de forma nenhuma atrapalhar, Senhor, os teus planos. Mas nós queremos estar inseridos nos teus planos. Nos planos que o Senhor tem para a nossa geração. Oh, Pai, em nome de Jesus. Essa igreja é tua. Segure nas mãos da pessoa ao seu lado. Vamos orar juntos em unidade. Mas eu gostaria que você não orasse por você, que você orasse por essa pessoa. Mesmo que você não a conheça, ore e abençoe a vida dela. Clame ao Espírito Santo pela presença, pelo óleo fresco. Declare prosperidade sobre a vida dela. Declare saúde, declare bênçãos. Em nome de Jesus, que nesta manhã sua boca não venha somente pedir algo para você, mas que nós possamos em concordância. E assim como Mateus diz, aquilo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Faça a sua oração nesta hora em nome de Jesus. Sair daqui, eu não quero mais. Sair daqui, eu não quero mais. Sair daqui, me deixa morar.
maligno de divisão, de intrigas, Senhor Jesus. Eu oro agora, meu Deus, para que todo espírito das trevas bata em retirada do nosso meio. Vocês não são bem-vindos nessa igreja. Nós não aceitamos nenhum espírito de confusão, de divisão, de fofocas, de intrigas. Nós não aceitamos nenhuma confusão de mente, nenhuma confusão de linguagem, nenhuma troca de visão, nenhum propósito diferente daquilo que o Senhor já estabeleceu para essa igreja. Declaramos, Senhor Jesus, que permaneceremos em unidade, no partir do pão, de casa em casa. E aonde há unidade, aonde há concordância, ali o Senhor se faz presente. Em lugares, em ambientes onde há confusão, onde há intrigas, o Senhor não se faz presente. Mas nós queremos, Senhor, ser uma igreja que vive o que a Tua palavra diz. Permanecemos em unidade, permanecemos em comunhão, permanecemos unânimes com um único propósito. Jesus, queremos Te fazer sorrir, queremos fazer um